Obrigada, Deus. Aleluia. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Diz: Jesus disse então aos discípulos: tenham fé em Deus. Garanto-vos que, se alguém disser a este monte: tira-te daí e lança-te no mar, e não tiver dúvidas no seu íntimo, mas acreditar realmente no que diz, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim acontecerá. Acreditas? É a pergunta que eu deixo nesta tarde. Acreditas? Antes de Jesus dizer que tudo o que nós pedirmos em oração nós iremos receber, ele diz: tenham fé. Todos nós sabemos o que significa fé. E há uma definição de fé no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas que se esperam. Acreditas? No dicionário da língua portuguesa diz que fé é um estado ou uma atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Fé é um sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas. Fé é uma adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Fé é o contrário da incredulidade. Nós temos o significado de fé na palavra de Deus, que é a voz de Deus para nós nesta tarde, e o dicionário da língua portuguesa diz exatamente a mesma coisa, que é um estado, uma atitude de nós acreditarmos, de termos esperança em algo. Tu vês esse algo, mas tu acreditas nele. Amém. Aleluia. Então o que é que nos impede de termos fé? Todos temos receios e barreiras que julgamos serem impossíveis de ultrapassar. As experiências negativas do passado podem nos atormentar e nós criamos as nossas próprias barreiras por causa das experiências negativas do passado. E o medo de coisas ou de situações também nos faz recuar. E depois entra o quê? A incredulidade. E quando isso acontece, o que é que nós queremos fazer? Recuar e entrarmos num suposto lugar seguro ou confortável, com medo. E não temos forças para avançar. E sabem o que é que acontece? Nós passamos a ser o próprio medo. E não nos conseguimos separar dele. Nós somos o próprio medo. E o medo enfraquece a nossa fé. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 27, diz: mas Jesus imediatamente os tranquilizou. Coragem, sou eu, não tenham medo. O que é que aconteceu para Jesus dizer aos discípulos para eles terem coragem, para não terem medo? Eles estavam no barco e tinha-se levantado vento e ondas muito grandes que amedrontaram aqueles discípulos. E eles ficaram com medo. Eles deixaram que o medo tomasse conta deles. Tomasse conta dos seus impulsos, dos seus pensamentos. E eles começaram a imaginar fantasmas. Porque é isso que o medo faz. Nós começamos a criar fantasmas na nossa mente. E quando eles viram algo sobre as ondas,
sobre o mar, sobre a água, eles pensaram que era um fantasma. Eles esqueceram que poderia ser o mestre, com quem eles conviviam diariamente, com quem eles aprendiam diariamente, com quem eles estavam diariamente. E eles ficaram com medo. E teve que Jesus dizer, calma, tenham coragem, sou eu, o mestre. Eles tiveram que ouvir a voz do mestre para ficarem tranquilos. O medo apavora e destrói a nossa relação com Deus. O problema não é o vento ou as ondas, a própria tempestade. O problema somos nós. O medo que nós adotamos. E esse medo, volto a dizer, enfraquece a nossa fé. E enfraquece o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, a falta de pronunciar a palavra de Deus também impede a ação de Deus na nossa vida. A falta de nós termos a palavra de Deus no nosso coração, de vivermos a palavra de Deus diariamente na nossa vida, enfraquece a nossa fé. E isso pode ser a razão pela qual as nossas orações não estão a ser respondidas. Acreditas? No livro aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: Falaste-me, vou esperar para nós acompanharmos, falaste-me e escutei as tuas palavras. Eu sou teu, ó Senhor, Todo-Poderoso, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. O que é que as palavras de Deus fazem? Elas enchem o nosso coração de alegria, de felicidade, dão-nos força. Então, sem a palavra de Deus, nós somos fracos. Outro versículo, o profeta Jeremias diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15, 16. Jeremias achou as palavras de Deus. Ele comeu-as. Significa que ele estava constantemente na presença de Deus, a alimentar-se das palavras de Deus, para que a sua fé aumentasse. E isso trouxe gozo, alegria ao coração de Jeremias. Outra palavra, no Salmo 119, versículo 11, diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista diz: eu guardo para que eu possa fazer a tua vontade, para não pecar contra ti. Então, vários textos bíblicos dizem que nós devemos nos alimentar da palavra. Para quê? Para pronunciar a palavra. Para nós podermos pronunciar a palavra quando o diabo vier nos atormentar com as suas mentiras. Quando ele disser: tens medo, vocês dizem: eu não tenho medo porque Deus está comigo. Quando o diabo disser: tu tens medo, eu não tenho medo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu não vou responder às mentiras do diabo. Eu vou enfraquecer. O medo vai me atormentar e eu não vou ter as minhas orações respondidas. Acreditas nisto? Quando alimentamos a nossa fé da palavra de Deus, nós crescemos, avançamos e vivemos experiências sobrenaturais vindas de Deus. Pedro e João tinham o hábito de ir ao templo. Mas à porta do templo estava um coxo, pedindo esmola para sobreviver. Pedro parou, porque este coxo estendeu a mão para lhe pedir esmola. E o que é que Pedro disse a este coxo? Pedro disse:
Podem dizer todos juntos: não tenho prata nem ouro, mas vou-te dar aquilo que tenho. Em nome de Jesus de Nazaré, eu te digo, levanta-te e anda. Pedro preferiu a palavra, em nome de Jesus. E Pedro o que é que faz? Vai ao encontro do coxo, estende-lhe a mão, ajuda-o a levantar, e o coxo andou, saltou para dentro do templo, louvando ao Senhor, porque já não era mais coxo, já não precisava pedir mais esmola. Aleluia! Porque Pedro pronunciou palavra. Se Pedro não se alimentasse da palavra, ele não tinha palavra para dar. Por isso é que é importante também nós termos palavras de bênção para abençoar o nosso irmão. Para que o nosso irmão possa crescer, para nós possamos alimentar também a vida do nosso irmão. Porque nós fomos feitos corpo, para nos ajudarmos uns aos outros, para levarmos as cargas uns dos outros, para orarmos uns pelos outros. E também para pronunciarmos palavras de bênção uns aos outros. A falta de confiança em Deus pode impedir a nossa oração de ser ouvida. Acreditas que a falta de confiança em Deus pode impedir a tua oração ser respondida por Deus? No texto inicial, em Marcos 11, 23, primeiro diz assim, Jesus diz, tenham fé. E depois Jesus diz, lá no versículo 23, Jesus diz, e não duvidar. Não podes duvidar. Não podes que a incredulidade tome conta do teu coração. Tens que confiar. E nós só conseguimos confiar quando não temos medo e quando nos alimentamos da palavra de Deus. Aí o que é que nós fazemos? Automaticamente colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e confiamos. Duvidar é desacreditar, oscilar, hesitar. São todos antónimos da palavra confiar. Ter confiança é ser determinado. É ter convicção. Se tu confias no Deus Todo-Poderoso, então tu vais ter convicção quando orares ao Senhor em nome de Jesus. Se for da sua vontade, Deus vai te responder. Quando só Deus sabe, mas vai responder. Porque Deus é fiel, que nós a cantamos hoje. Ele não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas tu tens que confiar. Tu tens que entregar nas mãos de Deus. Não podes duvidar. Não podes deixar que o medo te atormente. Podes colocar a imagem, faz favor. A imagem que está aí a seguir. Colocaram aí. Tiago, podes ajudar, faz favor. Quantos pais já fizeram isso aos filhos? Todos. Okay, a gente sabe, senhora enfermeira, a nossa tesoureira, ela é enfermeira. E com certeza a gente não tem que fazer isto, pois não, senhora enfermeira. Porque acontece aqui qualquer coisa no cérebro das nossas crianças. Mas, sabendo isto, nós fazemos, não é? Todos já fizeram. E os futuros pais vão fazer, garanto-vos. Porquê? Porque a criança, quando vai acima, ela abre os olhos, mas ela está como? Com medo. Olha, os meus não tinham medo. Eles abrem os olhos assim deste tamanho, mas também sorrindo, orelha a orelha. E quando nós sorrimos, é sinónimo de medo? Não, de satisfação. Sabem porquê? Porque a criança vai ao ar, 1, 2, 3. E ela sabe que quando ela vier abaixo, o pai está de braços abertos para o apanhar e segurar com força em seus braços. E sabem? O que é que a criança diz a seguir? Mais. Se ela souber falar, diz mais. E o pai vai... E ela sorri da orelha a orelha. E dá gargalhadas. Mais.
Sabem porquê? Que a criança não tem medo, porque ela confia no pai. Ela confia que o pai a vai agarrar e vai segurar firme no seu colo. Meus queridos, esta imagem. A criança somos nós. Em meio à tempestade, em meio ao vento, os problemas, as dificuldades, nós confiamos lá no ar, nós confiamos que Deus não vai baixar os braços, Ele não nos vai abandonar, Ele vai nos agarrar, Ele vai nos segurar no colo, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Em meio à dificuldade, em meio à tempestade, os discípulos estavam com Jesus, só que eles deixaram que o medo tomasse conta deles. Jesus estava no barco. Jesus está de braços abertos para dizer, confia em mim. Eu estou aqui. Não estás sozinho. Não estás sozinha. Eu vou-te segurar. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, há uma história surpreendente. E eu deixo um desafio a todos. Se ainda não leram 2 de Reis, capítulo 4, leiam. Está registada a história de uma mulher, cujo nome nós não sabemos. Só sabemos que ela era uma mulher sunamita. Mas também não é importante saberem, ou eu saber o nome desta mulher. Eu só preciso saber como é que ela agiu mediante a dificuldade. Eu só preciso saber o que é que ela fez mediante a dificuldade. Então, o que é que fez esta mulher? Tira lá o versículo, os irmãos já sabem. Então, esta mulher e o seu marido hospedavam o profeta Eliseu quando passava por Sunem. E a determinada altura, a mulher disse ao marido, olha, vamos fazer ali um quartinho de hóspedes, pôr ali uma caminha, uma mesinha de cabeceira, para quando o profeta passar por nossa casa, ele ter um quartinho guardado para ele poder descansar em paz, sossegado. E assim foi o marido. E a mulher sunamita fizeram um quartinho para o profeta descansar quando ele passasse por lá. A determinada altura, Deus deu um filho a esta mulher sunamita sem ela pedir. Só que este filho teve uma dor de cabeça muito, muito forte que acabou por falecer. Sabem o que fez a mulher sunamita? A mulher sunamita não fez o funeral do filho. Ela não enterrou o filho. O que é que ela fez? Ela colocou o filho na cama do profeta Eliseu, fechou a porta e disse ao marido, olha, vai-me preparar lá o meu transporte, porque eu vou até ao profeta. Eu vou até ao Carmelo. E sabe o que é que significa Carmelo? Presença de Deus. E o marido diz assim, então mas porquê é que tu vais ao profeta? Não é lua nova. Não há razão para tu ires lá, não é sábado, o que é que tu vais lá fazer? Está tudo bem? Passa-se alguma coisa? E sabe o que é que a mulher respondeu? Vai tudo bem. E o filho deitado morto. 2 versículos a seguir, de viagem, o profeta avistou a mulher e disse ao seu servo, vai ter que a mulher vai perguntar o que é que se passa. Vai perguntar como é que está o marido, como é que está o filho. E ele foi, então está tudo bem. E ela disse, vai tudo bem. Podes colocar os versículos para os irmãos verem que não são as minhas palavras. Estão registadas no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículos 23 e 26. Pronto, os irmãos depois podem ler em casa. Versículo 23 e versículo 26 diz lá, porque vais a ele hoje, não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. E depois versículo 26 diz, agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse,
vai bem. E onde é que estava o filho? Morto em casa, no quarto. E sabem o que é que aconteceu? O profeta foi à casa da mulher sunamita, fechou a porta, deitou-se em cima do menino, do rapaz. O calor, a Bíblia descreve assim, porque quem deu vida àquele rapaz foi Deus. Mas Deus age como Ele quer, da forma como Ele quer e usa quem Ele quer. E desta forma o profeta podia dizer, levanta-te como fez Pedro, mas não, o profeta deitou-se em cima do menino, aqueceu o menino e o menino voltou a viver. Porquê? Porque a mulher foi ao Carmelo, foi à presença de Deus, porque ela sabia que o profeta era um homem de Deus. E sabia que Deus tinha resposta para ela. E a forma como ela agiu não foi de medo, não foi de dúvida, de incredulidade, foi de fé. Porque só uma mulher de fé é que pode pronunciar, vai tudo bem. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, estamos colocando a nossa fé na rocha inabalável, que é Jesus. Os fundamentos da nossa fé, os alicerces da nossa fé estão em Cristo Jesus, a nossa rocha inabalável. Amém? Eu sou fraca, frágil, abalo por tudo e por nada, mas se eu colocar a minha confiança em Deus, na rocha inabalável, vai tudo bem. Se nós querermos acreditarmos no agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, estamos colocando a nossa confiança em Deus e isso gera fé. E, com fé, se pedirmos em oração, então recebereis. Aleluia. Acreditas? Aleluia. Quando confiamos, as situações externas já não nos amedrontam. O medo já não nos domina. Quando confiamos, temos a palavra de Deus enraizada no nosso coração e podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quando confiamos, podemos experimentar o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. E ao confiarmos, estamos colocando a nossa fé em ação e podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé que se destacaram. Homens e mulheres igual a mim e igual a ti. Que sofreram as mesmas provações, que passaram pelas mesmas dificuldades, que deixaram que o medo, em alguma circunstância da sua vida, os amedrontasse, que também tiveram as suas dúvidas, que também tiveram que alimentar a sua fé, ouvindo, crendo, pronunciando a palavra de Deus. Mas estes homens ficaram registados e estas mulheres na palavra de Deus, que é o nosso manual, para nós podermos seguir os seus exemplos. Ana, mãe de Samuel, orou fervorosamente. Ela pediu com fé e Deus deu-lhe um filho. Ela pediu um filho varão e Deus deu-lhe Samuel. Maria, a mãe de Jesus, ela recebeu um recado do anjo, mas ela recebeu com fé, acreditando que Deus iria ser por ela. Ela não iria ser julgada, não iria ser maltratada. José iria aceitar a situação. Ela teve fé que Deus tomaria conta dela. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela só tocando na bainha das vestes de Jesus, ela nem era preciso ela chamar por Jesus. Ela tinha tamanha fé que ela pensou, eu se apenas tocar na bainha da veste de Jesus, eu sararei. Aleluia. Tamanha fé tinha esta mulher. E foi o que aconteceu. Jesus passou e ele disse, saiu virtude de mim. Quem é que me tocou? E os discípulos disseram, Senhor, estamos a passar por uma grande multidão, quem é que te toca? Todos te tocam. Ele, não,
Foi um toque diferente. Um toque de uma mulher com fé. Ela não duvidou. Ela não teve medo. Ela pensou, não, e se for só um toque assim, eu tenho que mesmo tocar, agarrar as vestes. Não, ela disse apenas um toque. O que é um toque? Eu nem preciso sentir o toque. Às vezes as pessoas tocam, eu nem sei que tocar. E eles pedem, desculpa. E eu, porquê? Eu nem senti. Mas a mulher tocou com fé e ela foi sarada. Amém. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Abraão creu que Deus iria providenciar o cordeiro para o holocausto. Homem de fé. Levando o filho para ser sacrificado. Mas ele disse, não, filho, Deus vai providenciar o animal para o holocausto. Ele teve fé. Ele ia ser obediente. Mas ele teve fé. Noé, Gideão, tantos outros que estão escritos lá no livro aos Hebreus, os heróis da fé. Não tiveram medo. Confiaram. Pronunciaram a palavra. A palavra estava no seu coração. Acreditas que a tua oração pode ser respondida? Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, houve um testemunho que todos os testemunhos são marcantes, porque é o agir de Deus. E sempre nós glorificamos o nome do Senhor quando nós ouvimos Deus fazer coisas grandes e maravilhosas. Mas no ano de 2018, no final do ano, a irmã Maria Patras, que estávamos numa reunião do chá das 4, éramos poucas, estávamos ali reunidas atrás, que já não é atrás. Estamos aqui reunidas assim, onde vocês estão sentados. Estávamos reunidas e a irmã Maria Patras que pediu orações por uma sobrinha que tinha nascido cega. Quem se lembra? Ela pediu oração por uma sobrinha que nasceu cega. E ela disse, irmãs, o médico vai operar só por descartar a consciência dele. Foi assim, não foi, irmã Maria? Porque o médico não sabe se lá, no olhinho da sobrinha, há algum sinal de visão. E nós levantamos um clamor. E nós oramos. E a irmã Telma, ela sai do lugar dela e ela chega-se ao pé da irmã Maria e diz, vais dizer à tua irmã que o bebê vai ver. Foi assim, não foi, Telma? Telma foi usada por Deus. E a irmã Maria, ela tomou posse da palavra de Deus. E a irmã Telma disse, vais dizer à tua irmã. E a irmã Maria foi dizer à irmã, nós oramos pelo bebê. E Deus diz que ele vai ver. O médico operou a criança. E a criança tinha os olhos tapados. E antes de terminar o mês, não chegou o mês, que a criança tinha que estar com os olhos tapados um mês. Para ver se realmente a operação tinha corrido bem. Antes de terminar o mês, o médico curioso desvendou os olhos daquela criança. Irmã Maria, a sua sobrinha vê? Sim, vê. Obrigada, Jesus. Nós pronunciamos a palavra. Nós tivemos fé. A irmã pronunciou a palavra, transmitiu o recado à sua irmã. Nós continuamos a orar durante aquele mês de dezembro. E Deus ouviu as nossas orações. Aquele médico foi guiado pelas mãos do Senhor. E aquela criança hoje, ela vê para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E o mesmo Deus que fez milagres quando Ele estava na terra com os discípulos. O mesmo Deus que operou maravilhas. O mesmo Deus que curou, restaurou a visão da sobrinha da irmã Maria. É o mesmo Deus que está aqui nesta tarde dizendo, acreditas? Acreditas?
A tua fé está alicerçada em quê? Tu tens colocado a tua fé em quê? Por que razão é que a tua oração, a minha oração, não é respondida? O que é que eu tenho feito para a minha oração não está a ser respondida? Tenho medo? Deixo o medo atormentar-me? Deixo que o diabo coloque mentiras na minha cabeça? Não alimento-me da palavra de Deus? Não pronuncio as promessas de Deus para a minha vida? Não declaro vitória sobre a minha vida? Não confio a minha vida nas mãos de Deus? Onde é que eu estou a falhar? E nós vamos ficar de pé nesta noite. E nós vamos voltar a cantar que a minha fé, eu vou cantar. A minha fé está firmada em Cristo. Eu quero confiar mais em Deus. Eu desejo mais de Deus. Eu não quero que o medo me tome conta dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu não quero deixar-me de alimentar da palavra de Deus. Eu quero buscar mais Deus para a minha vida, para que a minha fé possa estar fundamentada na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Fecha os teus olhos nesta tarde.